Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem Santos em campo. Amanhã tem jogo da Sul-Americana, jogo decisivo. Apesar de ser contra um Banfield aí que não é exatamente que não deveria ser pelo menos um grande desafio, mas que já está eliminado inclusive, mas é decisivo para o Santos. O Santos precisa da vitória ou de um empate, mas daí tem que contar com a sorte, então é melhor vencer logo o Banfield para conseguir essa classificação na Sul-Americana. Amanhã, 7h15, no horário de Santos, no horário de Brasília, Santos e Banfield na Vila Belmiro. E antes de falar do jogo, vou pedir sempre, por favor, se inscrevam no canal, estamos aí com 534 inscritos, estamos subindo. Muito obrigado a todos pela audiência, pela ajuda. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força pra gente, por favorzinho. Vamos trazer coisas diferentes aqui, temos alguns planos para os próximos dias, mas principalmente falar de Santos. Então também interaja com a gente, né? Deixa o like, compartilhe e vamos falar dessa possível escalação. Estou aqui com o site da Gazeta Esportiva aberta e já... Deixa eu ver se é o Bruno Lima. Não tem aqui o jornalista responsável, mas de qualquer forma tem uma escalação que é a escalação reserva, né? Que basicamente se tornou o padrão dessa Sul-Americana. Então, de acordo com a Gazeta Esportiva, a possibilidade principal é de João Paulo, Auro Velasquez, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, Sandri, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart, Juan e Angulo. Então, Camacho, Sandri, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart, Juan e Angulo, que é um pouquinho diferente da escalação titular contra o União La Calera. As diferenças são que o Lucas Braga e o Marcos Leonardo foram titulares, então entram Lucas Barbosa e Angulo nos lugares de Marcos Leonardo e Lucas Braga. Não sei se vai ser a formação mais efetiva, né? A gente tem essas questões, por exemplo, o Auro é pouco eficiente na lateral direita, não que o Matos seja assim, esse exemplo de eficiência, mas é aquele meio de campo que criou algumas chances muito interessantes, né? A gente lembra que no jogo contra o União La Calera, o Santos tem duas boas chances com o Goulart no primeiro tempo, que ele desperdiça miseravelmente, e aí logo no começo do segundo tempo já começa com duas bolas na trave, depois consegue o gol naquele final maluco com o Lucas Barbosa, jogada do Sandri. Então basicamente o que deu certo no jogo passado está em campo, né? O Goulart que foi bem, o Lucas Barbosa que entrou bem e fez o gol da vitória. Só que também tem essa questão, né, de Juan e Brian Angulo. O Juan ainda consegue sair um pouco mais. Tem muitas críticas que nós temos visto, né, e com razão, com relação à escalação de Angulo junto com Marcos Leonardo. De fato é uma escalação que acaba tornando o meio de campo muito desértico e ineficiente, e consequentemente dois centroavantes que acabam ocupando a mesma faixa do campo e que não trabalham, né? Acabam não conseguindo ter acesso à bola, digamos assim. Então, claro que o Angulo perdeu um gol absurdo no jogo passado, né, contra o Ceará, enfim. Marcos Leonardo também teve decisões ruins, mas talvez só com um deles você tenha muito claro, né, quem seja o centroavante. Apesar do Juan também ser centroavante, o Juan parece que consegue sair mais da área. Acho que vai ser interessante ver nisso, até para ver se o Juan vai jogar na esquerda ou na direita. Ele vinha fazendo a função do Léo Batistão na direita, só que o Lucas Barbosa também joga mais pela ponta direita. Então não sei qual dos dois que vai ser, qual lado que cada um vai ocupar, caso seja mesmo essa escalação. A gente lembra que o Bustos tem por hábito mudar a escalação ou divulgar a escalação só minutos, assim, no limite, né, da hora prevista. Então pode ser que tenham mudanças, a gente pode ver eventualmente algum outro, o Lucas Braga talvez no lugar do Juan, não acho que vai acontecer, mas é possível. Espero que não venha o Marcos Leonardo junto com o Angulo de novo, né, que é algo que já não deu certo contra Goiás e contra Ceará. Mas são possibilidades aí que o Bustos tem e que podem ser que podem mudar até a hora da partida. Lembrando que o Ângelo ainda não fica à disposição,
deve jogar contra o Palmeiras o clássico no domingo, mas ainda não é certeza. De qualquer jeito, ele está fazendo trabalho específico. Eu acho que, pelo que as notícias têm sido divulgadas, ele está próximo de voltar. Então, eu acho que a gente já pode ficar relativamente otimista, mas certamente não iria entrar nesse jogo contra o Banfield. O Banfield que vem aí já eliminado, já entra em campo, não sei se com reservas, porque eu não sei se o campeonato argentino tá rolando também. Eu acho que até já acabou o campeonato argentino, deixa eu dar uma olhada nisso. Então parece que o Banfield não joga mais jogos do Argentinão nesse período aí até o segundo semestre, porque o último jogo dele foi pela Sul-Americana e o último jogo do Campeonato Argentino, na Copa de la Liga Profissional, foi no dia 9 de maio. Então acho que o Banfield, se eu fosse ele, já tinha dado férias para todo mundo. Enfim, eu já teria dado férias para todo mundo, né? Mas não sei, talvez por ser uma questão de, sei lá, competição internacional, né? Os competições sul-americanas, os argentinos levam muito a sério, mas já estão eliminados. Inclusive, só venceram um jogo, que foi aquele fatídico jogo contra o Santos na primeira rodada. Banfield que terminou o campeonato argentino. Tô supondo que terminou, né? O argentinão é dividido em clausura e apertura, enfim. Terminou aqui no 8º lugar do grupo A, pelo menos na primeira fase. Deve estar rolando a segunda fase, então. Não. Vai ter a segunda fase com todo mundo. Enfim, não sei, não entendo como é que é isso. Mas ele tá lá na lista. Enfim, na primeira fase, então, segundo o Google Chrome, tá lá em 8º. Se alguém entender melhor o regulamento do Argentinão, por favor, comente aí e me explique. Mas eles estavam no grupo de Racing, River Plate, Defensa e Justiça, o Newell's, o São Lourenço. Ficou na frente do São Lourenço, inclusive, com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Esta foi a campanha do Banfield. Mas na Sul-Americana não deve querer muito mais coisa. Então eu espero que o Santos consiga um resultado, um jogo tranquilo, um resultado tranquilo desse Banfield, que mesmo no jogo que venceu, o Santos jogou muito, muito mal. A gente teve um pênalti, enfim, que não foi marcado. Os caras acertaram um golaço numa saída meio esquisita. Foi o primeiro jogo do Maicon com a camisa, então foi, digamos, o pior jogo dele, foi o único jogo que ele foi mal realmente. Então, não é um time que assuste, é um time que dá pra vencer com os reservas, assim, né? Esse grupo todo, na verdade, é bastante fraco, assim, né? O La Calera tá aí disputando a classificação com a gente e mesmo assim é um time fraco. O Santos, que poderia ter vencido os 2 jogos tranquilamente dele, não conseguiu por própria incompetência. Mas, enfim, é bom ter esses outros campeonatos porque a gente consegue esquecer um pouco do desânimo que foi no sábado contra o Ceará, né? Então já tem jogo decisivo, jogo importante, jogo que vai definir aí algum tipo de premiação. A Sul-Americana não chega a pagar tão bem quanto a Copa do Brasil, por exemplo, mas garante calendário para o Santos. Talvez com o estádio vazio, a gente ainda vai ter que ver a questão das punições da FIFA. E enfrentando um time da Libertadores, né? Então são times mais fortes e pode vir algum time brasileiro, mas acho que os brasileiros estão bem colocados. Acho que a gente pode falar disso um pouco mais pra frente, talvez na quinta-feira, caso o Santos consiga efetivamente essa classificação, porque nessa Sul-Americana eu já não duvido e nem acredito em mais nada antes de acontecer. Só para dar aquelas curiosidades básicas, né? Aproveitando o Banfield aí que não sabemos quando que a gente vai jogar de novo, é um time meio raro da gente enfrentar. O Banfield, ele tem alguns dados muito interessantes, né? Ele tem essas cores verde e branca e ele tem o apelido de El Taladro. Taladro é broca, e aí tem algumas lendas sobre isso, que seria porque ele, quando montou um time melhor em 1940, ele brocava a meta adversária, o gol adversário, e tem outra versão que dizia que ele brocava os adversários baixando na tabela de classificação. Então tem aí as possibilidades desse apelido, né? E uma outra coisa interessante é que era o time que a Eva Perón torcia. Então eles também são chamados de El Equipo de Evita Perón. Eva Perón, uma figura muito marcante da história da Argentina.
Tá lá enterrada no cemitério. Esqueci o nome. Tempo. Cemitério da Recoleta, desculpem. Que é uma atração turística, inclusive, tem um monte de celebridades argentinas lá, pessoas famosas. Mas o túmulo mais visitado é o da Eva Perón, que foi esposa do Juan Perón, que foi presidente algumas vezes, foi deposto, enfim, tem toda uma história política, né, da questão da Evita, mas ela era vista como uma mãe dos pobres, assim. Então é uma figura bastante marcante. Ganhou musical, tem versão cinematográfica com a Madonna e o Antônio Bandeiras. Então muitas coisas interessantes aí. E Banfield, né, que é uma cidade da região metropolitana de Buenos Aires, tem o estádio do Banfield, que é o Florencio Sola. E o Banfield já conseguiu 2 títulos. Digamos que eles são campeões do torneio principal 2 vezes, sendo que uma foi no Fax, assim, tipo nós, assim, né? Tipo, aquelas conquistas reconhecidas posteriormente. Então eles têm o título do Apertura de 2009, que foi teoricamente a primeira vez que eles foram campeões, só que em 2013 parece que a Associação de Futebol Argentino reconheceu um campeonato chamado Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como um campeonato de primeira divisão. E o Banfield foi o último campeão desse torneio, que foi disputado de 1905 a 1920. Então é um torneio muito interessante, porque nem River Plate, nem Boca Juniors foram campeões, mas o Banfield foi campeão. Então ele foi campeão de 1920, torneio aí que agora é reconhecido como um torneio de primeira divisão aí do campeonato argentino. Além disso, tem alguns títulos de segunda divisão. Chegou a disputar a terceira divisão lá muito antigamente. Venceu, enfim. Foi vice algumas vezes também, a última vez em 2005. Mas nessa Sul-Americana não foi exatamente um grande adversário para todos os times. Só lembrando aqui a campanha deles na Sul-Americana, eles vêm de um empate com a Universidade Católica, né, que eliminou os 2 times. Perderam do La Calera em casa com um jogador expulso, mas parece que eles foram roubados nesse jogo. Tem um rolê desses também. Perderam da Universidade Católica jogando em Universidade Católica, né, em Quito. Até em altitude, até dá pra relevar um pouco. E perderam do União La Calera em União La Calera. E só venceram da gente, né, aquele fatídico jogo. Então o Banfield realmente uma campanha muito ruim nessa Copa Sul-Americana, que vai ser encerrada aí com este jogo na Vila Belmiro. Esperamos que finalmente, com um bom resultado para nós, com a vitória e com uma boa atuação, né? Esse time do Bustos que vem despertando aí algumas desconfianças. Eu tenho aqui algumas sensações meio ruins, algumas coisas que tem me lembrado um pouco o futebol que o Santos apresentava na época do Diniz, mas eu não vou deixar para esse pré-jogo aqui para falar sobre isso. Caso eu observe algumas coisas assim no jogo de amanhã, no pós-jogo, a gente comenta sobre isso. No mais, amanhã, Santos e Banfield, transmissão, como sempre, da Sul-Americana da Conmebol TV. Não sei se isso muda no mata-mata, mas eu acho que não. Eu acho que não mudou no ano passado. Eu acho que só para o ano que vem que vai ter direito de transmissão da Sul-Americana. Ano que vem espero que a gente esteja na Libertadores, enfim. Mas, tomara. Mas de qualquer forma, Santos na Conmebol TV. Enfim, da maneira que você conseguir assistir melhor, né? Como sempre, não estou aqui para jogar ninguém. Santos e Banfield na Vila Belmiro, ingressos à venda. Inclusive, o ingresso mais barato tá R$40 inteiro. Então, novamente, um ingresso bastante acessível. 7h15 da noite, aquele horário bastante difícil para quem desce de São Paulo. E aí a gente lembra, caso o Santos se classifique, os jogos não serão em Santos. Talvez sejam pela questão de punição, né? Mas a gente espera que o Santos não seja punido nesse sentido, né? Esperamos que a punição possa ser só tipo uma multa, enfim. Mas caso não tenha uma punição que envolva perda de mando de campo ou portões fechados, o Santos não vai jogar na Vila Belmiro, porque tem que ter acima de 20 mil, se eu não me engano, ou pelo menos 20 mil. E a Vila Belmiro não tem essa capacidade, assim, há muito tempo não recebe 20 mil pessoas. E aí vai jogar ou em Barueri ou no Morumbi, né, que a princípio oficialmente vai ser o Morumbi, mas eu acho que ainda pode mudar caso o Santos se classifique. Então
fica aí algumas possibilidades, mas pode ser que seja a última partida do Santos da Sul-Americana. O mais provável é que seja a última partida do Santos Sul-Americana, seja eliminado ou se classifique, né? A menos que jogue na Vila Belmiro com portões fechados, que nós não queremos que aconteça. Então, é um jogo difícil de ir, né? Esse horário é complicado para quem sai de São Paulo, 7h15 é muito cedo. Mas espero que tenha um público assim, razoável. Acho que já está um pouco menos frio essa semana. Então dá para ir lá e enfrentar o Banfield. E eu acho que esse time, repito aqui, só pra gente fechar esse vídeo, é o time provável que a Gazeta Esportiva deu. João Paulo, Laterauro de novo, então Laterauro, Velasquez, Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Sandri, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Juan, Brian Angulo fechando esse time. Acho que é um time que consegue fazer frente. Se o Ricardo Goulart demonstrar, assim, mais ou menos o que ele fez contra o União La Calera, eu acho válido. Eu acho que o Lucas Barbosa tem muito potencial. As laterais acabam perdendo muito, mas o Sandri, se mostrar de novo aquele futebol também que mostrou no jogo contra o União La Calera, principalmente no final, eu acho bastante válido. E vamos ver se o Angulo põe o pé na forma e não me perde outro gol daqueles, né? Então esse aí é o time que deve jogar amanhã. Muito sofrimento para nós santistas, como sempre. Mas quem sabe, né? O Santos consegue fazer um jogo tranquilo contra um time já eliminado. Certo, pessoal? Então, amanhã, Santos e Banfield Sul-Americana. E que seja um jogo melhor do que foi o sábado. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. No mais, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Muito obrigado de novo a cada um dos nossos inscritos. E compartilhe, deixa um like, comente aí o seu palpite para a escalação, para o jogo, se tem que ir de Angulo, se tem que pôr Marcos Leonardo, se você acha que tem que colocar os dois juntos, não sei. E diga o seu palpite, se você consegue essa classificação, enfim. Lembrando que se o La Calera não vencer, o Santos classifica também, independente do resultado. Então tem aí essa possibilidade, né? Mas eu preferia que o Santos conseguisse já um 2-0 e alguma coisa para ficar tranquilo na competição. Certo, pessoal? Então, depois do jogo, tem pós-jogo a gente discutindo aí o resultado, o futuro do Santos na Sul-Americana e o que vem mais pela frente. Muito obrigado a todos e lembrando, tem jogo, então pra cima deles. Abraço!